Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o melhor site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E é com imenso prazer que a gente vai falar aqui sobre tipos de predicado. Você sabe que numa oração é possível não ter o sujeito, ou seja, ter um sujeito ali que é inexistente, uma oração sem sujeito, ou até mesmo um sujeito indeterminado. Mas jamais numa construção de oração que tem ali o verbo, eu deixarei de ter um predicado. Então, o predicado, de fato, é o único termo indispensável à oração. É impossível você ter oração e não ter um predicado. Você tem oração, tem predicado. Aí nós temos três tipos, ó. Nós temos o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Como é que isso vai acontecer? Qual é a premissa? Vamos lá. O predicado verbal, ele vai ter um núcleo significativo que vai se concentrar no verbo. No verbo. Quais são os verbos do predicado verbal? São os verbos transitivos e intransitivo. Nós vimos isso na aula de transitividade. Se você tem verbo transitivo e intransitivo, é aquele verbo nocional que te dá uma noção de ação. É por isso que ele encabeça o predicado verbal. E o predicado nominal? É quando a gente tem um verbo de ligação. Então, o verbo de ligação, ele não indica ação. Ele indica estado, qualidade, atributo, característica. Quais são os famosos verbos de ligação? Ser, estar, parecer, tornar-se, permanecer, ficar, continuar. Agora, qual é a diferença do predicado verbal para o predicado nominal? O núcleo significativo. No predicado verbal, o núcleo significativo se concentra no verbo. No predicado nominal, o núcleo significativo se concentra no nome. Então, quem é o núcleo do predicado verbal? É o próprio verbo. Quem é o núcleo do predicado nominal? É o próprio nome. No final das contas, será o predicativo. Agora aqui, predicado verbo nominal. Se nós só tivéssemos predicado verbal e nominal, tranquilo, nem precisaria mais estudar. Era só olhar para o verbo. E é verbo transitivo ou intransitivo, predicado verbal. E verbo de ligação, predicado nominal. Agora, é possível ter o predicado verbo nominal. Neste momento, esse predicado terá dois núcleos significativos. Um que vai concentrar no verbo e outro que vai concentrar no nome. Então, se vai ter a estrutura verbal, é porque o verbo desta frase ou vai ser transitivo ou vai ser intransitivo. E é isso que sustenta a ideia verbal. É isso que sustenta a ideia verbal. Agora, o que vai fazer ter a ideia nominal? É a presença de um predicativo. Então, ali na frase não vai ter verbo de ligação, porém terá um predicativo. E é possível ter predicativo mesmo sem verbo de ligação? É. Vamos ver aqui um pouquinho mais sobre isso. Vou fazer um quadrinho que vai resolver a tua vida, ó. O quadrinho é assim, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Vou fazer duas perguntinhas. E a primeira pergunta é: há verbo de ligação? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: há predicativo? Aí aqui nós temos três possibilidades: o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Se as minhas respostas forem não e não, eu estou diante de um predicado verbal. Se as minhas respostas forem sim e sim, eu estou diante de um predicado nominal. E se as minhas respostas forem não e sim, eu estou diante de um predicado verbo nominal. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Eu coloco assim, ó. Arthur comeu um abacaxi. Neste momento, eu te pergunto,
tem verbos de ligação? E por que essa pergunta ela é muito boa? Porque na língua portuguesa nós temos mais de 11 mil verbos, não classificatórios. Para classificar eu tenho 3 possibilidades, verbo transitivo, intransitivo e verbo de ligação. Mas em relação ao número de verbos, nós temos 11 mil verbos. E ninguém sabe 11 mil verbos. Eu não sei, o Bechara não sabe, ninguém sabe. É por isso que a gente tem dicionário de verbos. Mas para a nossa sorte, a listinha dos verbos de ligação é pequena. Eu tenho ali os verbos ser, estar, parecer, tornar-se, permanecer, ficar, continuar. Então, aqui tem algum verbo de ligação? Não. Eu te pergunto, tem algum predicativo? O que seria o predicativo? Seria, neste momento, uma característica de algum elemento, uma qualidade, um atributo. Tem? Não. Então, aqui eu tenho o que a gente chama de predicado verbal. O que é o predicado na estrutura? É tudo aquilo que aparece menos o sujeito. Então, vamos lá. Achei aqui o verbo. Perguntei a ele quem é o sujeito. Que verbo a gente tem ali? Um verbo transitivo direto, pois quem come, come alguma coisa. E um abacaxi é um objeto direto. Se eu quero saber qual é toda a estrutura do predicado, eu tenho que tirar o sujeito. Então, Arthur é o sujeito e toda essa parte aqui, ó, comeu um abacaxi, vai constituir o predicado verbal. E como o predicado verbal tem um núcleo significativo no verbo, o núcleo aqui deste predicado vai ser o comeu, de fato, o verbo. Agora, vamos ver como seria um predicado nominal. Eu coloco assim, ó, Arthur é bonito. Neste momento, tem verbos de ligação? Tem o verbo ser ali. Tem predicativo? Tem. Porque, na verdade, quando eu tiver verbo de ligação, automaticamente eu vou ter predicativo do sujeito. Então, aqui, ó, quem é o sujeito? Arthur. O verbo ser é um verbo de ligação e bonito é um predicativo do sujeito. Neste momento, quem vai ser o predicado? Tudo aquilo que tem na frase, menos o sujeito. Então, Arthur é o sujeito e é bonito vai ser o nosso predicado. Detalhe, nosso predicado nominal. Afinal de contas, as respostas foram sim e sim. E, diferentemente da primeira frase, que tinha um predicado verbal e por isso o núcleo se concentrava no verbo, agora eu tenho um predicado nominal e o núcleo vai se concentrar no nome. Então, aqui o avaliador pode derrubar muito o candidato, porque o candidato ele acha que o núcleo do predicado sempre é o verbo, e não é. O núcleo do predicado será o verbo se for um predicado verbal. Se for um predicado nominal, obviamente o núcleo vai ser o nome. Então, aqui no caso, é o predicativo bonito. Aqui eu vou ter o núcleo do predicado nominal. E como seria o predicado verbo nominal? Seria assim, ó. Clara via o jogo empolgada. Turma, eu pergunto a vocês, tem verbo de ligação? Não, pois o único verbo que apareceu aqui, ó, foi o verbo ver. E o verbo ver ele é um verbo transitivo direto. Quem vê, vê alguma coisa. Então, aqui, ó, eu tenho um verbo transitivo direto, que obviamente vai pedir o quê? Um objeto direto. Então, aqui eu tenho Clara como sujeito e eu tenho o jogo como objeto direto. Agora, não tem verbo de ligação, mas tem predicativo? Tem o empolgada, pois o empolgada está indicando uma característica de quem? Da Clara. Então, aqui neste momento, eu tenho um predicativo do sujeito. Então, as respostas não para verbo de ligação e sim para predicativo. Então, eu tenho ali um predicado verbo nominal. O que vai ser o predicado? Tudo que tem na estrutura menos o sujeito. Então, aqui, Clara é o sujeito e tudo isso, ó, via o jogo empolgada, vai ser o que a gente chama de predicado verbo nominal. Como é um predicado verbo nominal, possui dois núcleos significativos. Um que vai se concentrar no verbo e outro que vai se concentrar no nome. Então, aqui, ó, via seria o núcleo da estrutura verbal. E empolgada seria o núcleo da estrutura nominal. Até aí foi? Então, assim, a gente consegue caminhar com calma e tranquilidade. Agora, vamos voltar e vamos bater estrutura a estrutura. Você, na verdade, já sabe. A gente só vai aproveitar para massificar.
até porque é um assunto bem tranquilo. Então acompanha aqui comigo, ó. Predicado verbal, você já sabe que o núcleo significativo se concentra no verbo, só tem um núcleo. Olha aqui o exemplo. Os empresários fizeram uma proposta aos trabalhadores. Este verbo aqui, ele é um verbo de ligação? Não. Neste contexto aqui, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Então, os empresários, nosso sujeito. Verbo aqui, verbo transitivo direto e indireto. Uma proposta, objeto direto. Aos trabalhadores, objeto indireto. Então, não tem verbo de ligação e também não tem predicativo. Então, aqui eu tenho um predicado verbal, cujo núcleo é o quê? O verbo. O que é o sujeito e o que é o predicado? Vamos lá. Predicado é tudo aquilo que aparece na frase, menos o sujeito. Então, aqui, ó, os empresários é o sujeito e todo o resto aqui, ó, fizeram uma proposta aos trabalhadores, é o nosso predicado. Detalhe, verbal. E o núcleo só pode ser quem? O verbo. Depois, as aves ciscavam o chão. Tem verbo de ligação? Claro que não, ó, ciscavam, ó. Estão praticando uma ação. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto, o chão é o objeto direto e as aves é o sujeito. O que é o predicado? Tudo que tem na estrutura menos o sujeito. Então, as aves é o sujeito e ciscavam o chão é o nosso predicado. E detalhe, predicado verbal, cujo núcleo será o quê? Um verbo. No caso aqui, ciscavam. Olha a próxima. Verbos de ligação. Galera, não pode dar mole. A listinha é muito pequenininha. E eu vou frisar mais uma vez. Anota aí se você ainda não anotou. Pega o caderninho e bota assim, ó, verbos de ligação normalmente. Ser, estar, parecer, tornar-se, permanecer, ficar, continuar. Então acompanha aqui, ó. As flores são lindas. Tem verbo de ligação? Tem o verbo ser. E tem predicativo? Óbvio, pois se tem verbo de ligação, obrigatoriamente tem o quê? Predicativo do sujeito. Então aqui, ó, as flores é o nosso sujeito e são lindas vai ser o nosso predicado. O verbo vai ser de ligação e lindas vai ser um predicativo do sujeito. Então, ó, as flores, sujeito, e são lindas é o nosso predicado. Detalhe, predicado nominal, cujo núcleo vai se concentrar onde? No nome. No caso, o predicativo lindas. Depois, o réu permaneceu calado. Tem verbo de ligação? Tem verbo de ligação, permaneceu. Então, aqui eu tenho o verbo, aqui eu tenho o sujeito e aqui eu tenho um complemento. Nesse momento, gente, calado é uma característica. Então, eu tenho um verbo de ligação e calado é um predicativo do sujeito. Quem é o predicado? Tudo que tem na estrutura menos o sujeito. Aqui, no caso, o réu é o sujeito e permaneceu calado, tudo isso é o nosso predicativo. Agora, aliás, nosso predicado. Mas como é um predicado nominal, o núcleo significativo vai se concentrar no nome. No caso aqui, a palavra calado. Vamos lá. Agora a gente vai ver o que é um predicado. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar uma grande proposta pedagógica para você. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para você desculpas porque eu estou interrompendo o seu vídeo. Mas esse vídeo, essa videoaula é uma aula demonstrativa para você conhecer o potencial da LAC Concursos. Nós aqui da LAC Concursos somos um site especializado em concursos públicos, principalmente na área de segurança pública do estado de Mato Grosso. E nós preparamos vários cursos online específicos para vocês. Este vídeo é um vídeo destinado para aquele que sonha ser soldado combatente da nossa gloriosa Polícia Militar ou do nosso Corpo de Bombeiros Militar. Então, nosso curso é 2 a 1. Ah, professor, tem matérias comuns? Sim, 80% são disciplinas comuns. E nós temos algumas disciplinas especiais do Corpo de Bombeiros, onde lá na pasta do aluno está separado CBM, ou seja, serve apenas para o Corpo de Bombeiros Militar. Professor, explica para a gente aqui como é que funciona. Cara, nós temos cursos completos aqui, super atualizados. Temos o curso online, tá? 10 de R$40, melhor custo-benefício, tanto para PM quanto para Corpo de Bombeiros. Temos o nosso curso presencial, que é 10 de 120. Inclusive, no curso presencial, o aluno tem direito à transmissão ao vivo, que começa no dia 17 e vai até o dia 18 de fevereiro, ou seja, um dia antes do nosso dia, ao não de véspera, que é o dia 19, dia 20 é a prova.
Temos também o aulão de véspera presencial, tá? Que custa apenas, olha só, R$100, você divide aí em 10 vezes, e nosso aulão de véspera online. Esse aulão de véspera nosso são de 10 horas. 10 horas com o aulão de véspera de professores aqui de Cuiabá que conhecem a banca da UFMT. Muitos são egressos da banca da UFMT. Então, galera, olha só, vem estudar conosco, que aqui eu tenho certeza que a maioria esmagadora dos alunos aprovados no concurso da Segurança Pública serão alunos da LAC Concursos. Eu garanto isso para vocês. Meus amigos, vem estudar conosco, fiquem com Deus. Tchau, tchau.